Você já deve ter ouvido falar do famoso clichê de que os franceses não tomam banho. Essa ideia controversa tem sido tema de discussão há muitos anos, gerando curiosidade e até certa polêmica. Mas afinal, será que os franceses realmente evitam o banho ou isso não passa de um mito? Neste vídeo, vamos explorar essa questão e ver os possíveis motivos por trás dessa crença. Prepare-se para descobrir se há algum fundo de verdade por trás do intrigante questionamento. Por que o francês não toma banho? Clique em inscrever-se para não perder os melhores conteúdos relacionados à viagem. Ao longo da história, a cultura e os hábitos de higiene dos franceses têm sido alvo de curiosidade e até mesmo caricaturas em obras literárias e cinematográficas. Entretanto, é fundamental destacar que a generalização de estereótipos pode ser injusta e imprecisa. Uma pesquisa realizada por uma empresa de cosméticos revelou dados que podem ajudar a esclarecer essa questão. Segundo o estudo, aproximadamente 10% dos franceses afirmaram tomar banho todos os dias, enquanto 8% disseram que tomam banho 2 vezes ao dia. Esses números podem surpreender quem acredita no estereótipo de que os franceses não se preocupam com a higiene pessoal. Mas será que isso é suficiente para derrubar o mito de uma vez por todas? A história e as tradições culturais da França podem ter um papel significativo na manutenção dessa crença. Um artigo sobre a higiene na França argumenta que, no passado, o hábito de tomar banho frequentemente não era tão comum como é hoje, devido a fatores históricos como a escassez de água limpa e o medo de doenças transmitidas por água. No século XVII, durante o reinado de Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, a higiene pessoal na corte francesa era vista sob uma ótica diferente. O rei buscava impressionar seus convidados com sua magnificência e, para isso, acreditava que o perfume e os aromas eram mais adequados do que a água para se manter agradável. Esse comportamento da corte real acabou influenciando a sociedade em geral, contribuindo para a criação desse estereótipo peculiar sobre os franceses. A medicina antiga acreditava que a sífilis e a perda do apetite sexual pudesse ser transmitida pelo banho. Com a peste, surgiu a teoria que o banho quente dilatava os poros e facilitava a entrada dos vírus. Por ordem médica, a sujeira acumulada na pele era recomendada a todos como meio de proteção contra qualquer doença. A água quente virou motivo de medo e de morte. E a Igreja deu a sua contribuição para o desaparecimento da higiene, denunciando o banho como sendo imoral. A partir deste momento, o uso da água seria limitado às partes livres do corpo, como as mãos e o rosto. Um banho de corpo inteiro passou a ser uma raridade. Quando conversamos hoje com amigos nascidos na França sobre as diferenças de higiene entre brasileiros e franceses, eles nos lembram uma outra variável, desta vez ligada às diversas guerras europeias e mundiais. Durante estes difíceis momentos, quando os alimentos ficaram raros e caros e que o aquecimento era um luxo inacessível, a higiene corporal deixou de ser uma preocupação essencial. Temos um amigo que era criança durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, nos relatou que seu primeiro banho verdadeiro, o corpo inteiro ensaboado, foi tomado aos 17 anos. Justificou o fato pelas vicissitudes da guerra e, mais tarde, pela ausência de água quente e banheiro nas casas das famílias de agricultores do interior da França. A ausência de banheiros. Mas no meio urbano, nos belos apartamentos do final do século XIX em Paris, como explicar a ausência de banheiros e de banheiros confortáveis? A resposta deve estar nos hábitos existentes nos séculos passados e que impediram que o banho se tornasse, como para nós brasileiros, um hábito, uma necessidade mesmo, essencial. Mas, aos poucos, as coisas vão melhorando, e o banho hoje é algo muito mais comum do que há 50 ou 20 anos atrás, talvez pela globalização. Ou porque aos poucos as antigas casas estão sendo reformadas e chuveiros vão sendo instaladas nos banheiros.
Ou talvez os médicos, aos poucos, começam a recomendar banhos com mais frequência.